pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à nossa sexta live. Então, nós estamos aqui dentro dessas demandas da infância e a contemporaneidade, pensando justamente esse universo da infância, nesse mundo que a gente está vivendo. E aí eu vou trazendo uma reflexão ou outra. Sempre gosto que vocês interajam, façam perguntas. Deixa eu ver quem já está aqui. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tô feliz com esse dia. Semana que vem vai ser a última, tá? Semana que vem a última demanda é Me Ame. Nós vamos fechar essa série de lives com o tema do amor. Vai estar pertinho do Natal. O Natal é um símbolo, né, do amor, da fraternidade, da qualidade das relações. Então a gente vai finalizar com o tema Me Ame. E hoje nós vamos falar sobre me inspire. Esse é o verbo que eu escolhi para a gente poder olhar para a qualidade das relações estabelecidas entre nós, adultos, e a criança. Então, essa é a ideia. A ideia é que a gente possa, nesse momento, aqui e agora, poder pensar quem sou eu na relação que eu estabeleço com uma criança. Então, hoje, nós não vamos falar basicamente sobre a criança. Nós vamos falar sobre nós, sobre o que produz em nós essa oportunidade de interagir com uma criança, de aprender com uma criança, porque é impressionante como as crianças nos ensinam coisas, né? E vocês sabem, eu sempre gosto de contar isso, que há 40 anos, né, eu trabalho com a infância, com as crianças, né? Sempre trabalhei ajudando as crianças na clínica. Sempre fui uma terapeuta, sempre ajudei as crianças e as famílias a que elas pudessem ficar melhor, né? Então eu sou naturalmente uma cuidadora, né, das crianças, e como elas me ensinaram coisas, como eu aprendi com as crianças. E eu sou muito sempre grata a tudo que as crianças me deram. Hoje eu me considero uma especialista no olhar para a criança. Eu, quando olho uma criança, eu consigo captar hoje, depois de muitos anos, assim, uma comunicação que não passa pelo verbal, né? Uma comunicação completamente corpórea, sensível, né? E estabeleço com ela ali um vínculo de muita admiração, de muito encantamento. Eu, quando vejo uma criança, eu imediatamente me conecto com esse universo da sua própria infância. E quando eu digo isso, é claro que eu falo da minha experiência. Isso a gente constrói com o tempo, não é de um dia para o outro. A gente vai aguçando a sensibilidade, a gente vai escutando, que foi um dos temas da nossa live. Foi a segunda live, olhando, captando, percebendo, checando se aquele sentido que a gente vai percebendo no próprio corpo vai na direção, né? Vai ao encontro do que a criança está querendo comunicar. Então, toda essa checagem vai estabelecendo um vínculo muito original. E é impressionante como as crianças sabem, elas percebem quando um adulto está disponível para elas, considerando toda a sua importância,
toda a sua existência, tudo que ela carrega em si como experiência. Então as crianças são sensíveis quando esse adulto que se depara com ela traz essa sensibilidade aguçada para o que ela está vivendo, sentindo, pensando, desejando, comunicando. Então, esse é um elemento, e eu acho que é o elemento 1 de alguns que eu vou trazer, mas para mim é um elemento 1 de uma aproximação com a criança, de um mergulho na infância, e que vai trazendo repercussões muito positivas dessa aproximação com a criança. Não dá para a gente dissimular esse campo sensível com a criança. Ou você tem, ou você não tem. E se não tem, ou você quer desenvolver ou não. Mas o que eu sei é que precisa ser desenvolvido. Principalmente quando eu me proponho a ajudar uma criança, junto com ela e captando o que não vai funcionando tão bem dentro dos seus potenciais, para que ela possa ir cada vez mais se desenvolvendo, se transformando, amadurecendo, ganhando novos recursos, fazendo outras conexões cerebrais, enfim. É bonito demais a gente ver uma criança se desenvolvendo, uma criança construindo suas hipóteses, e Piaget se debruçou muito sobre esse tema. Então é muito bonito ver, sabe? E eu acho, gente, que o campo, ele vai se tornando um pouco mágico, sabe, assim? E eu digo isso, eu tô começando essa live falando sobre isso, e talvez seja a coisa mais importante da noite que eu vá dizer, né? E é uma pena que tem pessoas que acabam entrando depois, né? Mas podem depois escutar, vai ficar gravado. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho com uma criança, para além de toda a compreensão teórica das hipóteses conceituais sobre seu desenvolvimento, sobre seus processos de amadurecimento, para além de todos esses construtos que são construídos para entender essa fase da vida que é a infância, na minha compreensão, o que eu acho mais fundamental é que essa liga possa se dar entre quem eu sou no meu lugar de adulto e a criança que está diante de mim. Porque quando a gente consegue encontrar essa forma de interagir, tudo flui a partir daí. E até uma teoria pode ser construída aí. Então a gente pode pensar, então muito do que eu aprendi e muito dos construtos que depois eu ia encontrando nos livros, eu fui aprendendo na troca com a criança, na relação com a criança. Então eu que venho de uma longa experiência clínica, aquela hora em que eu passava com uma criança, eu talvez, aprendesse mais até do que dava, mas só a minha presença, aprendendo, experimentando, levantando uma hipótese, fazendo uma proposta lúdica que fosse ao encontro do que a criança demandava, essa dança, esse encontro que ia se dando, ia criando marcas na criança. Então eu acredito com todas as minhas forças, baseada na minha experiência, e não só minha, mas hoje também da equipe Necta, o Necta hoje, ele é mais do que eu. O Necta hoje, ele é uma equipe, ele é um grupo de profissionais que trabalham juntos e que desenvolvem uma forma de pensar a infância e uma forma própria de ajudar as crianças.
Então, o trabalho que a gente faz no Necta, ele tem uma originalidade de uma forma muito específica de trabalhar com a criança, né? Na live passada, quando a gente estava falando da alimentação, eu contei para vocês de todas as experiências que a gente acaba fazendo na cozinha do Necta. E a gente sai da sala, né, e amplia o setting, seja para ir na rua, no hortifruti comprar coisas, os ingredientes, seja chegando na cozinha preparando um bolo. E quando essas experiências se dão dentro de um ambiente clínico, tudo se transforma, tudo muda, tudo ganha mais sentido. A criança vai vivendo de uma outra forma aquilo que talvez, eventualmente, ela já tivesse vivido. Mas o campo da qualidade da relação profissional, seja no campo educativo, seja no campo clínico, produz uma magia, produz um vínculo diferenciado que está para além da vida familiar, do ambiente parental. Isso tem uma importância para uma criança, sabe assim? Hoje, vou fazer um parêntese aqui que eu me lembrei. Hoje eu vivi uma experiência muito bacana, clínica, e que eu quero compartilhar com vocês. Então se prepara, porque lá vem história. E eu adoro as histórias, vocês sabem disso. Então eu vou contar uma. Eu já contei outras em outras lives. Agora eu vou contar uma de hoje. Peraí. Olha que bacana que aconteceu hoje. E assim vocês vão entendendo essa nossa forma de pensar, que fala de uma qualidade das relações que a gente vai estabelecendo com os nossos clientes no Necta. Eu, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, mais que isso, uns 12 talvez, eu vivi uma experiência com um menino que foi muito inesquecível, tanto para mim quanto para ele. Ele tinha uns 8 anos quando ele chegou para mim, e ele veio de uma escola com quem eu já tinha um certo tempo uma parceria, né? Então eu conhecia essa escola de outras experiências, e ele chega assim no final de outubro com um prognóstico, entre aspas, né, de uma reprovação daquele ano que ele estava. Então ele seria reprovado, a coordenação já tinha decidido que ele ia ser reprovado, e eles então encaminharam ele para o Necta, e eu fiz a avaliação desse menino. Quando eu fiz a avaliação, uma avaliação interativa, porque no Necta a gente trabalha com uma avaliação interativa. A criança chega e ali, naquele vínculo que a gente vai estabelecendo, tateando a relação, porque é um tatear. Eu adoro esse conceito. Na formação nós vamos discutir muito ele, vamos trabalhar, vamos aprender o que é esse tatear dessa observação interativa quando a criança chega. Eu vi um potencial enorme dele. Haviam questões que ele estava ali lidando, que estava sobrecarregando a sua dimensão intelectual, mas era um menino que tinha um potencial enorme, eu não tinha dúvida disso. E aí eu cheguei na escola, eu fui na escola, eu sempre fui uma terapeuta muito ousada, muito ousada. Eu botava todos os meus clientes dentro de um ônibus e levava para fazer maratona com eles, fora do Rio. Sempre fiz muitas coisas ousadas dentro da minha vida clínica. E aí quando esse menino chegou, que eu fiz essa avaliação, eu fui à escola e eu disse lá às coordenadoras, eu falei, deixe ele passar de ano, me dê 1 ano para trabalhar com ele, e no final do ano que vem ele passará sem nenhuma dificuldade, sem ficar em recuperação. Confiem, porque vai dar certo. E combinei isso com a família também. Eu disse, eu vou à escola, eu vou pedir 1 ano para trabalhar com esse menino, e daqui a 1 ano eu vou voltar na escola e a gente vai comemorar, porque ele vai estar em outro lugar.
eu vou ajudá-lo nas dificuldades que ele está vivendo emocionais, e sei, tenho certeza que não passa por dificuldades intelectuais, é porque ele está sendo sobrecarregado, e quando a gente está na angústia, a gente não pensa direito, a gente não produz direito, né? Então eu vou cuidar da sua identidade, de fortalecer todos os seus potenciais, e no ano que vem a gente avalia. A escola retrucou, mas enfim, eu já vinha com muita experiência com o trabalho com as crianças, e a escola decidiu comprar o meu projeto. Eles me disseram que tá bem, que eles então iam passar o menino, porque eu achava que significava para ele, né, um ano, né, mais um ano repetindo tudo que ele já tinha aprendido, né? Uma criança, quando repete, precisa ter uma indicação muito precisa de que realmente aquela reprovação faz um sentido para aquela criança, né? Então eu acho que a gente precisa sempre analisar do ponto de vista do contexto onde a criança está. E eu tinha clareza absoluta que era um equívoco a reprovação daquele menino, que ele ia voltar para o prumo, que ele ia se apropriar de si mesmo e que daqui a pouco ele ia voar. E assim fizemos. E ele vinha toda semana. Naquela época a gente só tinha Tijuca, né? Então eu não tinha nem o Humaitá e nem a Barra. Ele morava no Jardim Botânico, mas ele ia toda semana na terapia. E ficamos um ano trabalhando ali, assíduo. Ora era o pai que levava, ora era a mãe que levava, e eu ali junto dele, né? E um colégio muito, muito puxado, né? E no final do ano seguinte, ele passa de ano sem nenhuma recuperação, e a gente festejou muito. Eu voltei na escola e a gente celebrou porque ele ganhou um ano, né? Ele ganhou um ano de outras possibilidades. Então foi um case assim, de muito sucesso, né? A escola ficou muito, muito agradecida por eu ter ido lá, por eu ter lutado por ele, porque esse é o mundo clínico, né, gente? A gente luta pelas nossas crianças, né? As crianças e as famílias pedem a nossa ajuda, né? Muitas vezes elas precisam da nossa orientação para que o processo se dê. E foi bonito demais. No final do ano seguinte, ele estava super bem, ele tinha retomado toda a sua vitalidade, a sua potência, que ele tinha muito. Era um menino, tinha também pais muito bacanas, sabe, assim, que fizeram uma parceria, que também é muito importante. Eles compraram o meu projeto, então eles seguiam a minha orientação. Era um momento turbulento, mas familiar, mas nós estávamos ali juntos, né? Bom, enfim, ele passou de ano. Esse ano agora em setembro de novo, outubro, ele estava terminando, né, o terceiro ano do ensino médio. Ele ia entrar na fase do vestibular, de fazer as provas, né? E ele estava exausto, porque o terceiro ano é muito turbulento, e de novo ele foi perdendo a vitalidade e começou a tirar notas ruins. E a mãe lembrou da nossa parceria e lembrou do que a gente fez lá atrás, 12 anos atrás, né? E ele então topou voltar e para terapia, para que eu desse uma ajuda a ele nesse momento onde ele estava muito desvitalizado, assim, e o potencial estava indo, porque ele estava muito cansado, né? Então, enfim. E aí nós trabalhamos esse semestre, um pouquinho depois do semestre, acho que agosto, setembro ele chegou, e a gente veio trabalhando, e ele atravessou as provas, né? Não só para terminar o terceiro ano, que ele tinha que dar conta da escola, mas também as provas do vestibular que ele estava fazendo, né? Então ele fez vestibular para as 3 universidades que tinham o curso que ele queria. E aí ele foi me contar
que ele então passou nas 3 que ele podia escolher, que ele já tinha escolhido a que ele queria, e que então ele estava muito feliz, levou as fotos da formatura, porque ele se formou de terno, todo bonito lá do ensino médio, e ele chegou muito feliz porque ele tinha passado para a faculdade, para começar uma nova etapa, que agora ia entrar de férias, né? E aí eu convidei ele para a gente celebrar, para a gente comemorar, né, toda a vitória dele, toda a conquista, tudo que ele viveu, que eu não tinha dúvida do potencial que ele tinha, da base que ele tinha, né? Ele era um pouco desvitalizado, e isso foi tirando todo o desejo dele, né, de exercitar seu intelecto, de dar conta das provas, né, enfim. E a gente fez o trabalho e aí a gente retomou a nossa experiência clínica lá de trás, num outro momento da vida, né? Ele já quase um adulto, né? E aí a gente foi celebrar e eu disse para ele que eu tinha comprado um sorvete pra gente fazer uma sessão diferente na cozinha, tomando sorvete. E lá fomos nós para a cozinha, tomamos sorvete, brindamos o sucesso dele, saboreamos cada sabor do sorvete que eu tinha comprado. Enfim, ficamos conversando na cozinha, outras terapeutas passaram por ali, enfim. E aí a gente fez uma celebração muito bacana por tudo que ele conquistou. Agora ele vai entrar de férias e eu disse para ele que a porta tá sempre entreaberta, né? E foi um processo muito bonito. Então hoje eu estou muito feliz, clinicamente feliz, assim, como uma terapeuta que foi acompanhando esse processo. E bonito demais, assim, quando as nossas crianças, né, voltam num outro momento da vida, né, já com outros recursos, outra perspectiva, trazendo outros temas, falando de outras coisas, de um novo contexto de vida, né? E ele foi embora então, todo feliz com a bicicleta elétrica dele, para poder aproveitar as férias merecidas que ele agora tem, que vai viver, para em março começar uma nova etapa da vida, que é a faculdade. E por que eu estou contando isso, né? Porque o tema, né, dessa live de hoje é Me Inspire, né? E tanto esse rapaz hoje, né, que um dia foi menino, mas que hoje é um rapaz, né, ele tá com 19 anos. Então esse rapaz, tanto ele aproveita a minha experiência profissional como uma fonte de inspiração para construir o seu próprio lugar no mundo, a sua importância, as suas habilidades cognitivas, que muitas vezes se perde. E isso é uma questão, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, que às vezes é muito complicado, todos esses diagnósticos precipitados, que não consideram muitas vezes o contexto, sabe, que se apresenta. E muitas vezes um olhar muito rápido sobre a criança produz conclusões equivocadas. Mas depois a gente pode falar sobre isso. O que eu quero dizer é que tanto ele pôde se inspirar, né, em mim, que estava ali com ele e que acredito com todas as minhas forças e com toda a minha autenticidade nos potenciais dele. Então isso foi uma fonte de inspiração para ele, e ao mesmo tempo ele me inspira a que eu possa continuar desenvolvendo um trabalho que ajude pessoas a descobrir seus próprios potenciais, né? E eu acho que o que eu digo, né, do lugar do adulto profissional da infância se aplica também ao campo formativo. Por isso que essas lives animam a formação, porque um formador, ele também precisa ter genuinamente esse desejo de ajudar o outro a crescer, a se desenvolver, a descobrir seus próprios potenciais, a se abrir para o mundo, a se abrir para o outro. Então os campos se aproximam, sabe? E tudo isso é o que eu chamo do viés vocacional, de quando a gente tem
essa dimensão que vai dando sentido à vida, que vai fazendo com que a gente vá encontrando a nossa missão, a nossa vocação, a nossa direção de vida, né? Eu não sei o que eu seria, né, se eu não tivesse tido uma trajetória de ajuda, né? Eu gosto de muitas coisas, né? Mas eu gosto muito de ajudar. E isso é algo que é muito forte em mim. E eu acho que o campo da ajuda, ele é uma fonte de inspiração para quem está ali, para quem vem para ser ajudado. E é incrível porque ao mesmo tempo que nós somos dois, né, porque nós somos seres únicos e diversos, e nós vamos falar sobre isso, meu convidado de honra de hoje vai falar sobre isso, ao mesmo tempo a gente tem em comum uma possibilidade de viver fontes de inspiração, de sermos seres que inspirem uns aos outros. E eu acho que quando a gente fala da infância, quando a gente fala desse compromisso com a criança, e a gente sabe o quanto uma criança precisa de fontes de inspiração para que ela se desenvolva. Porque, gente, o nosso processo de amadurecimento, o nosso desenvolvimento, ele é subjetivo, ele é interno, ele é individual. Então, o que a gente faz é inspirar, é ser uma projeção do que virá, do que será, né? E isso é muito importante para uma criança. Ela tem muita necessidade de captar em nós uma narrativa que apresente o mundo que ela pode explorar. Então a gente tem um lugar de abrir janelas, sabe assim? Para que ela possa olhar, de abrir portas para que ela possa atravessar ela mesma, sabe assim? E muitas vezes é difícil para uma criança abrir sozinha a porta, a janela, às vezes ela nem sabe que existe. Então a gente abre, mas é ela que entra, é ela que vai com as próprias pernas. E a propósito, no Necta, as crianças entram na sala com as suas próprias pernas. A gente é capaz de ficar 1 ano trabalhando na sala de espera, mas a criança entra com as próprias pernas. Para nós, no Necta, é um equívoco a gente utilizar as pernas do outro, parental, mãe, pai, babá, vovó, para que a criança entre na sala. A gente acredita que ela é capaz de entrar só no momento onde ela se sentir assegurada. Então, o tempo do asseguramento, e isso também se aplica aos processos de adaptação na escola, o tempo do asseguramento varia de criança para criança e varia da habilidade, né, dos recursos que aquele adulto tem para ajudá-la a atravessar a porta e ir. Então, assim, um dia eu posso fazer uma live só contando todas as experiências que eu tenho de sala de espera. Eu escrevi, inclusive, um artigo uma vez que fala sobre isso. Tá num livro, eu vou me lembrar qual foi, mas tem um livro que eu escrevi um artigo que eu falo sobre isso. Então, a sala de espera, ela é também um lugar muito importante de campo de asseguramento, né? Como as varandas das escolas, os lugares onde as crianças ficam até o momento que elas podem entrar, né? Mas elas entram com as próprias pernas. E é muito importante que seja assim, porque já é um salto enorme, né? Claro que a gente pode usar todos os recursos que tiverem ao nosso alcance, todos, para poder ir assegurando a criança, mas ela entende desde o primeiro momento que ela chega que ela entrará com as próprias pernas. E isso é um princípio, sabe? É um princípio que coloca a infância no seu lugar de importância, como uma fase da vida onde a criança pode progressivamente
ir descobrindo seus potenciais, né? E é por isso que é tão importante que a gente tenha em nós uma ludicidade genuína. Porque essa ludicidade genuína, porque é junto, tá? Não é uma palavra e outra, é quase a mesma palavra, sabe assim? Porque não pode ser falso, tem que ser autêntico, verdadeiro, né? Essa ludicidade constrói um idioma que a criança compreende fácil. E o brincar é um canal maravilhoso, é uma ferramenta incrível para que a criança possa construir um processo de asseguramento interno. Então ela precisa desse adulto lúdico para que ela vá estabelecendo uma relação de confiabilidade através do brincar espontâneo, e ali ela vai descobrindo seus potenciais, sua coragem. Há um tempo atrás eu fiz uma live só sobre a coragem, em algum lugar essa live ainda deve estar aí. Foi numa trilogia que eu fiz, acho que a gente gravou lá no Maitá. E a coragem, ela é uma construção progressiva. E a criança vai conquistando na medida em que ela vai se referenciando nesses outros que estão ali abrindo as portas para que elas possam ir entrando e vivendo suas experiências. Então eu gosto muito dessa metáfora, sabe? Porque a gente vai facilitando, abrindo a porta, mas daqui a pouco é ela que abre sozinha, porque já não precisa mais de nós. Porque tudo é muito impermanente, né? Então, o que era a necessidade de uma criança, daqui a pouco já não é mais. Porque tudo vai mudando, ela vai se fortalecendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai se transformando e ela vai conquistando seus próprios recursos, né? Mas ela tem muita necessidade dessas referências. Então, eu acho que nós somos uma porta que se abre para a criança, para que ela vá viver novas experiências. E nesse sentido, né, nesse refrão que eu peguei aqui, porque, gente, vocês sabem que eu posso ficar o dia, a noite, 3 semanas falando sobre esse tema, porque tem como base a minha experiência clínica, né? Então eu tenho muito na pele, né? Deixa eu ver aqui o que a Andrea disse. Validar e ver a criança como pessoa. Exatamente, é exatamente isso. E, gente, dentro disso, eu não podia deixar de, nessa série de lives, trazer um autor que nós vamos estudar na formação, tá? Que é um autor contemporâneo, que tá aí ainda, vivo, né? Que é o Edgar Morin. E o Edgar Morin, gente, ele escreveu alguns livros maravilhosos. Mas eu queria dar um destaque, que nem é exatamente o que a gente vai trabalhar na formação. A gente vai trabalhar outro dele. Mas eu queria dar um destaque a esse livro que se chama Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. É um livro pequenininho do Edgar Morin, que ele escreveu a pedido da ONU. E ele vai falando do que é importante para a educação do futuro dentro da sua própria perspectiva. E tem um pedacinho dentro dele. Esse livro é uma obra-prima, que eu acho que todo mundo que trabalha com a criança deveria ler, deveria estudar. Porque ele vai falando, assim, da necessidade que é, né, esse campo da educação para o desenvolvimento da humanidade, né? É muito bonito, mas tem um pedacinho que ele vai falando, e como hoje a gente está falando sobre essa dualidade, né? Sobre eu e o outro, sobre o lugar da inspiração, da fonte de inspiração, ele diz nesse livro uma coisa muito bacana que eu queria ler para vocês, né? Vocês sabem que a cada live eu trago um convidado de honra, né? Já trouxe vários. Hoje é o 6º convidado, tá? Depois vocês vão ver as outras lives que estão aí no Instagram do Necta e vocês vão conhecer os convidados que eu trouxe. Cada semana eu fui trazendo um convidado. E hoje, então, eu decidi escolher o Edgar Morin nesse livro que eu queria deixar como sugestão, né?
os 7 saberes necessários à educação do futuro, tá? É esse livrinho aqui, pequenininho, mas uma gracinha, uma preciosidade. E eu escolhi esse pedaço também porque vocês sabem que eu venho, né? Porque a formação ela vai ter 3 eixos centrais, né? A prática psicomotora ou couturier, que o Nectar representa, né, com exclusividade no Brasil. O amadurecimento lúdico, que é uma formação que durante anos eu construí e vim formando os alunos. E as questões da contemporaneidade. E vocês já devem ter me ouvido falar do quanto que o individualismo hoje é uma questão da contemporaneidade. E esse individualismo coloca em questão esse tema que eu estou trazendo hoje, que é essa entrega, né? Essa doação para as demandas da criança vindo do adulto, né? Então eu acho que tem uma relação, e é essa relação que eu queria fazer hoje aqui com vocês. Então olha que interessante o que ele diz. Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da sua diversidade não apague a da unidade. Há uma unidade humana, né? Nós somos seres únicos. Há uma unidade humana e há uma diversidade humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie Homo sapiens. A diversidade não está apenas nos traços psicológicos, culturais, sociais do ser humano. Existe também diversidade propriamente biológica no seio da unidade humana. Não apenas existe unidade cerebral, mas também mental, psíquica, afetiva, intelectual. Além disso, as mais diversas culturas e sociedades têm princípios geradores ou organizacionais comuns. É a unidade humana que traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. Vou repetir essa frase, gente. É a unidade humana que traz em si os princípios das suas múltiplas diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo e a multiplicidade do uno. A educação deverá ilustrar este princípio de unidade, diversidade em todas as esferas. Bom, eu acho lindo isso que ele diz aqui nesse pedaço. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós somos unos, que nós somos originais, que nós somos incrivelmente, né, subjetivos, né, nós também somos múltiplos na diversidade da nossa cultura, da nossa sociedade, das relações que nós estabelecemos. E eu venho lutando, venho falando sobre isso, de quanto a gente precisa cuidar para que a gente possa aproveitar
essa nossa característica humana de pertencer a um grupo, né? Um grupo de uma mesma espécie que tem semelhanças e diferenças. E acho que quando a gente vai trazendo esse conceito, a gente vai considerando o outro, os outros, dentro da nossa própria construção psíquica, construção social, construção afetiva, enfim, construção motora. Todas essas construções que nós vamos fazendo dentro do nosso desenvolvimento envolve vínculos, envolve relações. Nós não somos não somos seres independentes. A gente nasce com muita dependência do outro. E essa condição assujeitada vai fazendo com que a gente vá captando do outro sinais, signos de uma cultura vigente, onde a gente vai se inserindo e vamos nos desenvolvendo e vamos criando os vínculos, vamos criando afetos, vamos criando experiências, vamos criando ideias, pensamentos, né? Então, é muito importante, principalmente na perspectiva da contemporaneidade, que a gente possa reconhecer nossa importância como sujeitos numa outra fase de amadurecimento para contribuir para o processo de amadurecimento da criança. Porque uma das demandas da criança é: me inspire, faça com que eu possa me conhecer cada vez mais, faça com que eu possa desenvolver meus potenciais cada vez mais, me ajude a desenvolver toda essa gama de possibilidades que vem junto comigo na espécie aonde eu me insiro, no mundo aonde eu me insiro, na cultura onde eu me insiro, na família onde eu me insiro, na escola onde eu me insiro e por aí vai. Então esse nosso lugar, ele é um lugar de muita importância e a criança nos demanda isso. Ela precisa de fontes de inspiração para o seu processo de amadurecimento. E a pergunta é: quem somos nós, né? Assim, qual é o nosso lugar? Que compromissos éticos, profissionais, sabe, assim, afetivos, a gente vai combinando com essa criança, né? Que entrega a gente oferece? Em nome do quê? O que a gente acredita? O que a gente deseja? Então, toda vez que a gente se aproxima de uma criança, junto conosco, precisa vir toda essa relação de compromisso para que a criança possa cada vez mais confiar em si mesma, confiar no outro, confiar nos outros. Isso não quer dizer de jeito nenhum que nós temos que ser perfeitos, que tudo que a gente oferece tem que ser o melhor, porque nós somos seres em processo. Nós estamos nesse mundo para aprender, para evoluir. Então nós cometemos equívocos, nós somos regidos por leis humanas, nós estamos nesse mundo terreno. Então, de jeito nenhum, esse é um discurso voltado para a perfeição, para que tem que ser sempre do melhor. Não, pelo contrário, como dizia o Winnicott, a gente quando falha, a gente ajuda a criança a se constituir como sujeito. É justamente a marca da mãe suficientemente boa. É aquela que vai progressivamente falhando para que a criança possa se descobrir a si mesma, né? Então, dentro dessa nossa humanidade, numa outra fase que nós estamos, de que maneira a gente contribui para que a criança possa se inspirar em nós, do mesmo jeito que a gente se inspira nelas, né, para o seu processo de amadurecimento. Então, a história que eu contei hoje
do meu cliente que era um menino, que hoje é um rapaz, né? Então, essa história também ela é uma fonte de inspiração para que a gente possa pensar como é que a gente constrói esses nossos vínculos com os nossos filhos, com os nossos clientes, com os nossos amigos, com os nossos alunos, enfim, e por aí vai. Eu acho que a gente tem um compromisso relacional, ético, sabe? Num mundo onde todos esses valores, essas referências estão um pouco, como dizem os franceses, bouleversé, né? Um pouco de cabeça para baixo, né? Então eu acho que a gente precisa cuidar disso. Quem somos nós nas relações que a gente estabelece? Que tipo de experiência, de confiabilidade a gente transmite, sabe? Assim, porque a criança precisa muito da confiabilidade do adulto, né? Então eu não sei se o que eu tô dizendo faz sentido para vocês. Não sei o que vocês estão achando disso que eu tô falando. Me contem aqui. Se faz sentido para vocês o que eu tô dizendo, se fez vocês pensarem nas experiências que vocês já tiveram com as crianças, se faz vocês desenvolverem o desejo de querer continuar ajudando crianças, buscando um lugar de compromisso, de responsabilidade com quem vocês são para ajudar as crianças nessa etapa da infância. Enfim, eu espero que tenha feito sentido para vocês, né? E eu queria saber aqui, de 0 a 10, o que vocês acharam desse papo que eu trouxe aqui? Se fez sentido para vocês? Se vocês acham que foi bom, se inspirou vocês, né, no trabalho que vocês realizam com as crianças. Porque, como eu disse, essas lives elas funcionam como um esquenta das discussões que nós faremos na formação em psicologia da infância, que começa em março, na primeira semana de março, e que eu estou muito animada, muito! Por mim já começava amanhã. Eu já queria que começasse amanhã. A gente pode pular o Natal, pode pular o Réveillon. Não, mentira. Não pode não. Nada de apressar o Rio. Não vamos apressar o Rio, porque o Rio tem seu tempo. Do mesmo jeito que a criança tem seu tempo de amadurecimento, nós também. Então o melhor que a gente faz é esperar março chegar. E eu quero todo mundo lá comigo para uma troca rica, bacana, dinâmica, contemporânea, para a gente poder continuar ajudando as crianças, tá? Bom, gente, valeu então? Me faz um joinha assim, por favor, se valeu, se fez sentido, se vocês gostaram. Porque a gente ainda tem mais uma pela frente, semana que vem, o pedido da criança, a demanda será, me ame, nós vamos falar de amor, vamos falar desse sentimento, dessa força que também nos anima, né? Nós somos seres de afeto e nós nos afetamos pelos vínculos, e criamos sentimentos, porque nós somos seres sensíveis. E a gente então vai falar sobre o amor. Que tal, pessoal? Gostaram? Me façam um joinha se vocês acham que a live de hoje fez sentido para vocês, se inspirou